Bom, pessoal, bom dia a todos. Tudo bem com vocês, né? É um prazer tê-los aqui no nosso curso introdutório sobre o sistema elétrico brasileiro. Esse curso está sendo gravado com o consentimento de todos os participantes, ok? Bom, nesse curso nós abordaremos os seguintes assuntos: a cadeia produtiva do setor elétrico e os segmentos que a compõem, que são a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização. Vamos iniciar então com a cadeia produtiva do setor elétrico. Essa figura representa o processo físico de produção e transporte da energia, onde temos a geração, normalmente composta por hidrelétricas que ficam distantes dos centros urbanos, né? A geração precisa, então, de um sistema de transmissão para conectar suas usinas ao sistema de distribuição, que, por sua vez, entrega energia aos consumidores. Bom, a partir da década de 90, o setor elétrico mundial começa a passar por reformas estruturais em sua forma de operação, sofrendo influência da teoria do Estado mínimo no pensamento econômico. E como resultado dessas reformas, os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização passam a ser separados, sendo administrados e operados por agentes distintos. A ideia foi que a livre concorrência deveria prevalecer onde fosse possível e cabendo ao Estado o papel da regulação, onde for necessário. No Brasil, temos a Lei 9.648, de 1998, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o novo modelo do setor elétrico. E a Lei 10.848, de 2004, que determinou a desverticalização dos negócios do setor elétrico, isolando cada segmento de atividade. Ou seja, os segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização passaram a ser administrados e operados por agentes distintos. E nesse contexto, os segmentos de geração e de comercialização foram caracterizados como segmentos competitivos, dada a existência aí de muitos agentes, também pelo fato da energia elétrica ser como uma commodity, um produto. Já os setores de transmissão e de distribuição são considerados monopólios naturais, pois sua estrutura física torna economicamente inviável a competição entre dois agentes em uma mesma área de concessão. Então, nesses dois segmentos, predominou o modelo de regulação de preços, ou regulação por incentivos, que é outro termo utilizado. Então, chegamos ao modelo atual, exemplificado por essa figura, né, que mostra o processo físico de produção, transporte e consumo da energia elétrica. Temos os agentes de geração, que são responsáveis por gerar energia elétrica e disponibilizá-la para o transporte. Temos a transmissão, que é responsável por transportar grandes blocos de energia até os sistemas de distribuição. E a distribuição, que é responsável por entregar essa energia aos consumidores em níveis de tensão adequados. E, por fim, os consumidores, que podem ser do tipo consumidores livres, consumidores especiais, consumidores cativos, residenciais, comerciais, pequenas indústrias. Nos próximos slides, nós veremos com detalhes a função de cada um desses agentes e consumidores, ok? Pelo aspecto regulatório, a cadeia produtiva do setor elétrico é constituída por agentes independentes que produzem, transmitem, distribuem ou comercializam a energia elétrica. Um ponto relevante é que, diferente de outros sistemas de rede, como saneamento e gás, por exemplo, a energia elétrica não pode ser armazenada de forma economicamente viável. E isso implica na necessidade de equilíbrio constante entre a oferta e a demanda. Ou seja, toda energia consumida deve ser produzida instantaneamente e, quando há desequilíbrios, todo o sistema corre risco de desligamento em cascata, né? Os conhecidos, os chamados apagões. Outra informação relevante é que o fornecimento de energia elétrica atende a 99,8% dos domicílios brasileiros e é o serviço público melhor avaliado em termos de qualidade do atendimento. Bom, vamos falar agora sobre a geração de energia elétrica. A geração é o segmento responsável por produzir a energia elétrica e injetá-la nos sistemas de transporte para que chegue aos consumidores.
Esse é um segmento bastante pulverizado, com usinas espalhadas por todo o território nacional. Nós veremos num gráfico, no mapa do Brasil, essas usinas espalhadas por todo o território nacional, né, através do sistema de informação da geração. No Brasil, o segmento de geração era considerado um segmento totalmente competitivo até 2012. Onde a maioria dos agentes geradores eram livres para negociar seus preços diretamente com os consumidores livres ou por meio de leilões regulados. Mas com o efeito da medida provisória 579, que tinha como objetivo o controle dos preços da energia pelo governo federal, a partir de 2013, muitas usinas hidrelétricas antigas aderiram à condição de renovação antecipada de seus contratos de concessão. E daí passaram a ter seus preços controlados pela ANEEL, que é a agência reguladora do setor. Então, a partir desse fato, a competição passou a ocorrer somente na expansão do parque gerador. A energia elétrica pode ser produzida de diversas formas, tá? Vou destacar algumas fontes. A solar fotovoltaica, que é produzida a partir da luz solar. Nós temos a hidrelétrica, que utiliza a força da água para gerar uma turbina hidráulica ligada a um gerador. A eólica, que utiliza, né, a força dos ventos para gerar pás que estão conectadas à turbina e ao gerador. E a termoelétrica, que utiliza uma fonte de calor, né, para criar vapor e acionar turbinas e geradores. Aqui, vamos assistir um pequeno vídeo da Eletrobras explicando o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Eu escolhi a hidrelétrica hoje porque esse tipo de fonte representa mais de 60% da matriz elétrica brasileira, tá? Vamos lá, é rapidinho. Como funciona uma usina hidrelétrica? O Zeca adora videogame e é o campeão entre os amigos. O pai do Zeca é escritor e trabalha em casa usando o laptop. A mãe do Zeca fica preocupada e sempre prepara um cafezinho para ele. Agora, você tem ideia que o videogame do Zeca, o laptop do pai do Zeca e a cafeteira da mãe do Zeca têm em comum? A energia elétrica. De onde ela vem? Pode-se conseguir energia elétrica de várias formas. Queima de petróleo, carvão ou gás, fissão nuclear. Até o movimento das águas de um rio é capaz de gerar eletricidade. É isso que faz uma usina hidrelétrica. A energia produzida em uma hidrelétrica é uma das mais limpas e seguras que existem. A emissão de poluentes é muito baixa, ao contrário do que acontece em usinas a óleo e carvão. Isso porque a matéria-prima utilizada para produzir energia é água, um combustível praticamente inesgotável. O processo não é assim tão difícil de entender. Olha só, depois de um estudo cuidadoso para não prejudicar o meio ambiente, a água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas e até o videogame do Zeca, o laptop e a cafeteira dos pais dele. Mas você deve estar se perguntando, o que aconteceu com toda aquela água que moveu as pás das turbinas? A resposta é nada. 100% dela é devolvida ao rio com a mesma qualidade de antes e pode ser usada para consumo humano, processos industriais e até para abastecer outra usina hidrelétrica instalada mais à frente no curso do mesmo rio. O avô do Zeca, por exemplo, tem um sítio bem pertinho de uma usina hidrelétrica. E o Zeca nem imagina que a água que gera energia para o videogame funcionar é a mesma água que irriga a horta do avô dele. A Eletrobras está de olho em tudo isso e trabalha para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Brasil, em harmonia com o meio ambiente, produzindo energia limpa para quem mais precisa. O Zeca, o pai do Zeca, a mãe do Zeca, o avô do Zeca e você. Bom, como dica, eu apresento aqui o SIGA. O SIGA é o Sistema de Informações de Geração da ANEEL.
É o antigo BIG, Banco de Informações da Geração. O SIGA, através do SIGA, nós temos acesso aos dados atualizados da geração do Brasil. Vamos acessá-lo. Então, a gente tem aqui a página inicial com algumas instruções, né? E ao final do site, a gente tem o link para acesso ao sistema. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Sim. Sim. Sim? Sim. Sim, tá todo ok. mundo. Bom, então nós temos aqui, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar no SIGA é a data de referência dos dados. Então, eles foram atualizados no dia 10/9, hoje, portanto, a 1h da manhã. Então, a gente tem uma base, né, bastante atualizada, né, levando em consideração a quantidade de geradores que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente tem no menu aqui a capacidade de geração do Brasil, o resumo estadual, a pesquisa por usinas e agentes de geração, empreendimentos por subbacia, atendimentos hidrelétricos em estudos, tá? Então, vamos começar aqui pela capacidade de geração do Brasil. Então, nesse ponto aqui, nessa tela, nós temos a matriz elétrica brasileira, representada aqui pelo mapa do Brasil. Então, repare que, de fato, a geração ela é bastante pulverizada. Então, a gente tem geração em praticamente todo o território nacional. E aí a gente pode utilizar filtros, filtrar por fonte, hidrelétrica, fotovoltaica, PCH, eólica, filtrar por estado, né? Depois nós vamos fazer um teste aqui com Minas Gerais, por exemplo, São Paulo, Pará e por aí vai. Filtros, podemos filtrar também por fase do empreendimento, tá? Então, você tem empreendimentos em operação, em construção, construção não iniciada. Vamos fazer um teste aqui, vamos pegar hidrelétricas. Então, ele vai filtrar as hidrelétricas. Essas são as hidrelétricas que compõem a matriz elétrica brasileira, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, a eólica. Repare que as eólicas são mais concentradas no litoral nordeste e no sul, né, onde tem mais vento. Vamos voltar aqui para a hidrelétrica. Vamos filtrar aqui, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais, nós temos essas hidrelétricas. Em cada uma delas, a gente pode repousar o mouse, né? E a gente vai ter alguns dados básicos dessa usina. Então, é uma hidrelétrica, nós temos a posição geográfica dela, o nome do empreendimento é emborcação, nesse caso, nós temos a potência, o município onde ela está instalada e a data de entrada de operação, né? Que nesse caso é uma usina de 1982. Vamos mudar aqui rapidamente, só de curiosidade. Vamos passar aqui para a usina fotovoltaica. Então, nós temos essas usinas fotovoltaicas instaladas no território de Minas Gerais, ok? Outro quadro que eu gosto bastante é esse aqui, matriz renovável e não renovável. Então, a gente tem, dentro da matriz elétrica brasileira, 82,79% de geração de fontes renováveis e 17,21% de fontes não renováveis, que predominantemente são termoelétricas, movida a petróleo e seus derivados, gás natural, carvão mineral. Nós temos 22 usinas movidas a carvão mineral no Brasil, né, e 2 nuclear, que são Angra 1 e Angra 2. Dentro das renováveis, o grande destaque é para a usina hídrica, que representa hoje 63% da matriz elétrica brasileira, e eu acho que o grande destaque mesmo é a eólica, que hoje já representa quase 10% da matriz energética elétrica brasileira, tá? Vamos aqui no início. A gente tem um resumo estadual. Então, a gente vê aqui que os estados que têm uma capacidade instalada maior são São Paulo, Pará, Minas Gerais e Bahia. Então, a gente pode vir aqui também, sempre com os filtros, né? A gente pode... vamos filtrar por fotovoltaica.
Em fotovoltaica, Minas Gerais é campeã. Então, é o estado que mais tem usinas centralizadas, tá? Fotovoltaicas. Aqui se refere a usinas centralizadas, tá? E não a geração distribuída, que é outro tipo, é outra categoria, ok? E aí vocês podem brincar bastante aqui. Infelizmente, como o nosso tempo é curto, eu vou voltar para a apresentação e, se houver mais tempo, a gente volta aqui e faz mais outras pesquisas, ok? Essa apresentação ela vai ser disponibilizada e o link vai ficar aí com vocês. Bom, beleza. Então vamos falar agora sobre a transmissão de energia elétrica. Passamos então para o primeiro segmento de transporte da energia elétrica, a transmissão. A transmissão ela é responsável por conectar as grandes usinas geradoras, normalmente hidrelétricas, aos centros urbanos, aos centros de cargas, interligando todo o Brasil através de longas linhas de transmissão no sistema interligado nacional e transportando grandes blocos de energia. A transmissão exerce um importante papel no sistema elétrico, que é o de conectar as macro-regiões do território brasileiro, né, explorando a sazonalidade de cada uma delas e permitindo o intercâmbio de energia entre elas. Muitas vezes a gente escuta uma denominação para transmissão de usinas virtuais. Elas também são chamadas de usinas virtuais, porque conectam quando você tem uma baixa de geração numa macro-região, no sul, por exemplo, você pode, se você tiver um excesso, uma condição de exportação no Nordeste, você pode utilizar a energia que está sobrando no Nordeste para abastecer o sul, por exemplo. A transmissão ela é caracterizada por tensões igual ou superiores a 230 mil volts. Essa figura aqui, né, nos mostra uma instalação típica da transmissão. De azul é representada a rede básica, com a chegada das linhas de transmissão com tensão a partir de 230 mil volts. De verde é representada a subestação de transmissão, junto com o conjunto de transformação. O transformador serve para rebaixar a tensão da rede básica para níveis de tensão da distribuição. De amarelo estão representados os acessantes de geração e consumidores livres, que se conectam diretamente à subestação de transmissão através de linhas, com tensão também a partir de 230 mil volts. Então, são consumidores livres de grande porte. Também estão representadas as DITs, demais instalações de transmissão para acesso de outros agentes e agentes de distribuição. Do ponto de vista da regulação econômica, a transmissão é um monopólio natural e fortemente regulado. É um monopólio natural porque os custos fixos são muito elevados, intensivos em capital, inviabilizando a concorrência entre empresas transmissoras. Ou seja, não é viável que duas empresas transmissoras decidam instalar linhas de transmissão próprias, pois o consumidor pagaria a conta, né, pagaria a tarifa mais cara. E é um ambiente regulado porque os consumidores estariam sujeitos ao poder econômico dos monopolistas, exigindo, então, a necessidade de preservação do interesse do serviço público pelo poder concedente, que, nesse caso, é representado pelo Ministério de Minas e Energia, para evitar abusos econômicos e garantir a qualidade da prestação de serviço público. Bom, o contrato de concessão é de 30 anos e para administrar, operar e manter esse sistema, as empresas transmissoras recebem a RAP, Receita Anual Permitida, que é a remuneração pela disponibilidade do sistema. Ou seja, as transmissoras recebem pela disponibilidade do sistema e não pela quantidade de energia que transportam. Essa receita é corrigida anualmente pelo IPCA ou pelo IGPM, de acordo com cada contrato, né, de concessão de cada empresa. Bom, vamos assistir mais dois vídeos breves, tá, para ilustrar o que vimos anteriormente. O primeiro vídeo é da EPE e mostra um pouco sobre a função das linhas de transmissão, e o segundo vídeo é da Abrad e mostra sobre o Sistema Interligado Nacional. Vamos lá. A energia elétrica está cada vez mais presente em nossas vidas. Graças a ela, é possível carregar os nossos celulares, assistir à televisão
ou aquecer aquela comidinha gostosa no micro-ondas. Mas você já parou para pensar sobre como essa energia chega até você? As linhas de transmissão de energia são como estradas que a eletricidade tem que percorrer desde onde ela é gerada até chegar à sua cidade. E para definir as estradas que serão construídas, é necessário saber quanta energia cada região precisará receber. Claro que para isso, são feitos muitos estudos técnicos com informações de vários agentes, como as geradoras e as distribuidoras de energia. Aliás, as distribuidoras são as responsáveis pelo trajeto final, fazendo a energia chegar até a sua casa, funcionando como se fossem as ruas e avenidas dentro das nossas cidades. Aqui no Brasil, quem estuda o quanto de energia vamos precisar no futuro e as linhas de transmissão que serão construídas somos nós, a EPE, uma empresa pública federal. O nosso trabalho é evitar que as estradas de energia fiquem engarrafadas, ampliando esses caminhos ou mesmo criando outros totalmente novos. Nas nossas análises, são escolhidas as melhores alternativas de linhas de transmissão, sempre buscando o melhor desempenho elétrico, o menor impacto possível no meio ambiente e na população que vive na rota por onde as linhas irão passar e, claro, o menor custo para o consumidor. E para que tudo saia direitinho, além de muito trabalho, é preciso muita criatividade. E realmente, algumas soluções são muito curiosas. Você sabia que a segunda linha de transmissão mais longa do mundo fica no Brasil? Ela liga a usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará, ao Rio de Janeiro, e tem cerca de 2.500 quilômetros de extensão. Outro fato interessante, há uma linha de transmissão que cruza o Rio Amazonas, numa travessia de cerca de 2 quilômetros. Para isso, foi necessário construir torres com uma altura de 300 metros. Para se ter uma ideia, essa é a altura de um prédio de 60 andares e quase a altura da famosa Torre Eiffel, que fica em Paris. No Brasil, já temos mais de 150 mil quilômetros de linhas de transmissão em operação e cerca de 50 mil quilômetros planejados para os próximos anos, o suficiente para dar mais de 5 voltas inteiras na Terra. Mas e daqui para frente? Quais os novos caminhos que a nossa energia deverá percorrer? Acompanhe o nosso trabalho pelo nosso site e redes sociais e fique por dentro do planejamento da transmissão de energia elétrica no Brasil. Vamos assistir então o segundo vídeo aí da Abrad sobre o papel do Sistema Interligado Nacional. A energia elétrica torna a nossa vida muito mais confortável e nos conecta com o mundo. Ela tem um papel fundamental em nosso cotidiano e abastece o comércio, os serviços, a indústria e o campo. A distribuição de energia elétrica atende a 99,8% das residências. É o serviço público com maior cobertura de atendimento à população, graças a milhões de quilômetros de uma rede de distribuição gerenciada 24 horas por dia, 365 dias por ano. A energia que chega até sua casa pode ser gerada de diferentes formas. Pelas usinas hidrelétricas, pela força dos ventos, pela luz do sol, por usinas a gás natural, entre outras. No Brasil, a maior parte da energia elétrica vem de fontes renováveis, principalmente hidrelétrica, o que torna nossa matriz energética limpa e sustentável. O Brasil é um país de proporções continentais e de grande diversidade ambiental. As estações chuvosas e as secas ocorrem em diferentes épocas do ano em cada uma das regiões brasileiras. Por exemplo, quando chove muito na região norte, é época de seca no sudeste e vice-versa. Essa diferença, na verdade, é um grande benefício dessa diversidade e faz com que haja complementaridade no sistema energético brasileiro. Por isso, toda a energia gerada no Brasil inteiro se junta para formar o Sistema Interligado Nacional, que por meio das linhas de transmissão redistribui a energia de maneira equilibrada por todo o país. Todo este controle é feito pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, garantindo fornecimento para todos os brasileiros, buscando o menor custo global.
Bom, pessoal, como dica de leitura, eu deixo o PET, que é o Programa de Expansão da Transmissão da EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, né? Esse gráfico foi retirado do PET e mostra que o segmento de transmissão precisa e continuará crescendo. A gente vê, por exemplo, no ano de 2020, são previstos mais 2.268 quilômetros de linhas de transmissão. Essa redução foi, em comparação aos outros anos, foi por conta da pandemia, que adiou parte dos empreendimentos que já estavam em construção e de alguns lotes que seriam listados esse ano e foram postergados. Os lotes que mantiveram a programação de licitação em 2020 tiveram a data de leilão alterada do mês de maio para o mês de dezembro desse ano. Outro documento muito importante são os procedimentos de rede do ONS, que estabelecem os requisitos técnicos necessários para garantir o acesso às instalações de transmissão, né? E a realização de atividade de planejamento, operação, administração da transmissão, propostas de ampliações e reforços, por exemplo, atividades de supervisão e controle do sistema interligado, como foi dito no vídeo. Vamos dar uma olhada nesse documento. Então, nós já estamos no site do ONS. Repare que é um documento muito extenso, dividido em módulos, né? E cada módulo tem seus submódulos. E aí a gente vamos pegar alguns aqui aleatórios. Vamos pegar o primeiro aqui, requisitos mínimos para instalação de transmissão. Então a gente abre aqui, a gente vai ver vários submódulos, né? Então a gente tem aqui requisitos mínimos para subestações, que é o principal. Eu acabei clicando, né? Então, se clicar, você já abre o módulo, né, em formato PDF. Então aqui você tem a introdução, o objetivo, a responsabilidade, né, os princípios básicos e o importante, os requisitos técnicos básicos para uma subestação. Então, se você vai construir uma subestação, você tem que estar adequado aos procedimentos de rede. E aqui ele te dá uma diretriz técnica a ser seguida, né? Então, para o arranjo de barramento, né, aterramento, capacidade de curto-circuito e por aí vai. E também dos equipamentos, né, unidade transformadora, de potência, dos reatores, compensador estático, disjuntores e por aí vai. Não é foco nós nem temos tempo para isso, para entrar no detalhe técnico, mas vamos pegar aqui os disjuntores, por exemplo, 25. Então aqui, ó, os procedimentos de redes destacam todas as características técnicas mínimas para você utilizar, para você instalar um disjuntor numa subestação de transmissão, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, para tensões igual a superior a 345 mil volts, você tem 4.000 ampere, para 230 mil volts, 3.150 ampere, e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, tem uma forma tabelada de valor eficaz, de tensão fase-fase. Não vamos estender aqui, não, porque é um assunto que eu gosto bastante. A gente vai perder tempo aqui. A mesma coisa, requisitos mínimos para a linha de transmissão, acesso às instalações de transmissão, isso aqui é muito importante. Então, se você está fazendo algum trabalho, ou se tem até mesmo uma indústria, um consumidor livre que queira acessar a rede de transmissão, e aí cabe ressaltar que o acesso é livre, tá? Todo mundo tem direito a acessar as redes de transporte de energia elétrica, seja transmissão ou distribuição, desde que sigam essas características técnicas mínimas. Então, aqui tem como é que você faz uma consulta de acesso, emite uma solicitação de acesso, tem um parecer de acesso, quais são os prazos para cada uma dessas etapas, é tudo determinado aqui nos procedimentos de rede. E isso para instalações de transmissão. O mesmo vai se aplicar para distribuição, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Ampliações e reforços, proteção e controle, que é o que a Concert faz, né? Tá? Então, a gente tem aqui a parte de estudo de curto-circuito, sistema especiais de proteção, registro de perturbações, proteção em caráter sistêmico, medição de faturamento, telecom, tudo, pelo menos que estou citando aqui, são os que a Concert trabalha. O grande destaque aqui para mim, para vocês, que eu deixo para vocês inicialmente, é o módulo 20,
Por quê? Porque ele tem o glossário dos termos técnicos utilizados no setor da área elétrica. Então, vamos abrir aqui, porque isso é interessante. Então, o módulo 20.1, a gente tem aqui a sigla e o nome, tá? Então, vamos pegar aqui esquema de controle de emergência, SCE, a gente utiliza bastante, né? CUSD, CUST, um que eu vou falar à frente, que é o MUSD, montante de uso do sistema de distribuição, e mais abaixo ele dá uma descrição do que significa. Né? Então, vamos aqui ver aqui o MUSD. Nós escolhemos que está lá embaixo. MUSD, montantes de uso do sistema de distribuição, montantes em megawatt, contratados por usuários do sistema de distribuição, por ponto de conexão e horário de contratação, estabelecidos de acordo com a regulamentação da ANEEL. Então, esse aqui é o procedimento de rede. Também nós não temos tempo de explorar muito, havendo tempo a gente retorna, ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Agora nós vamos falar sobre a distribuição de energia elétrica. A distribuição é um segmento de transporte que recebe grande quantidade de energia do sistema de transmissão e a distribui de forma pulverizada para pequenos e médios consumidores, tais como consumidores residenciais, comerciais, pequenas indústrias. Cabe ressaltar também que tem algumas unidades geradoras com capacidade menor de 30 megawatts, com potência menor de 30 megawatts, como no caso das PCHs, por exemplo, que se enquadram nessa categoria, que podem injetar a sua produção diretamente nas redes de distribuição. No Brasil, a distribuição é caracterizada pela tensão abaixo de 230 mil volts. E assim como na transmissão, a distribuição também é um monopólio natural e regulado. É um monopólio natural, pois da mesma forma, a sua estrutura física torna economicamente inviável a competição entre dois agentes, né, em uma mesma área de concessão. Então, tente imaginar aí, se na porta da sua casa tivessem dois postes, um de cada lado da rua, né, sendo que de um lado você tem uma rede de distribuição da CEMIG e do outro lado de uma outra rede de distribuição de uma outra empresa concessionária. Né? Certamente essa tarifa seria mais cara, pois a construção de redes de distribuição são intensivas em capital e para as empresas obterem um equilíbrio econômico e financeiro, certamente o consumidor pagaria tarifas mais caras, o que iria contra o conceito de modicidade tarifária. A modicidade tarifária, ela representa a tarifa de menor valor suficiente para assegurar a saúde econômica e financeira das concessionárias, para que elas possam cobrir os seus custos de administração, operação e manutenção, né, do serviço público de distribuição, e também remunerar de forma justa o capital investido. Esse mecanismo ele também definiu a possibilidade de captura dos ganhos de produtividade das concessionárias de maneira a atingir o objetivo da modicidade tarifária. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, aqui, nesse próximo slide. Então, tanto no segmento de transmissão quanto na distribuição, os preços praticados são regulados pela ANEEL. Isso significa que as empresas não são livres para praticar os preços que desejam e contam com mecanismos de revisões e reajustes tarifários. No caso da transmissão, como nós já vimos, os preços são reajustados, os contratos são reajustados automaticamente por um índice de correção, que é definido no contrato de concessão. Já na distribuição, existem 3 tipos de reajustes. O reajuste tarifário anual, que visa preservar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão. A revisão tarifária periódica, que acontece em média a cada 4 anos, ela tem o objetivo de redefinir o nível da tarifa e capturar os ganhos de produtividade. Então, por exemplo, se uma concessionária distribuidora adota um processo inovador, né, por exemplo, que gera uma redução de seus custos de operação, administração e manutenção, o mecanismo de modicidade tarifária permite a revisão da tarifa em função dessa redução dos custos. Temos também, aí, por fim, aí, a terceira, a revisão tarifária extraordinária, que é aplicada em ocorrência de um fato extraordinário que causa um desequilíbrio no contrato da concessão.
Esse foi um ponto muito discutido, que está em discussão ainda atualmente, né, em função dos efeitos da pandemia. Como dica, eu deixo os procedimentos de distribuição de energia elétrica, o PRODIST. Vamos dar uma olhada nele rapidamente. Então, assim como os procedimentos de rede definem os requisitos técnicos para a transmissão, nós temos também o PRODIST, que define também os requisitos técnicos para a distribuição. Também é um documento extenso, dividido por módulos. A gente tem aqui introdução, planejamento de expansão, acesso ao sistema de distribuição, importantíssimo esse módulo, procedimentos operativos, sistema de medição, qualidade de energia também é muito importante. É aqui que as concessionárias são definidas as metas para as concessionárias de atingimento, né, de qualidade de energia, onde, no caso extremo, ela pode até perder a concessão, né, se ela não atingir os níveis mínimos de qualidade de energia e de fornecimento. Fatura de energia. Vamos começar aqui com a introdução. A introdução é bem simples, mas é muito legal, está na revisão 10, tá? Porque ele, da mesma forma que nós temos o módulo 20.1, nós temos esse módulo que define o glossário dos termos técnicos utilizados, tá? Então, a gente tem acessada, acessante, acessos. Vocês já devem ter ouvido bastante esses termos aqui, né? O acordo operativo, o agente regulador do setor, o agente supridor. Hoje está muito em discussão o agente supridor de última instância. É um assunto para uma próxima aula. Enfim, então a gente tem esse glossário aqui muito interessante, também é um documento indispensável para a leitura, tá? Vamos pegar outro aqui, acesso ao sistema de distribuição, que é muito importante. Então, ele está na revisão 7. A gente vê aqui, ó, como é que você vai fazer a consulta de acesso, como é que você vai fazer a solicitação de acesso, receber o parecer de acesso, os documentos para cadastro. Então, isso tudo é definido, inclusive, esqueci de falar aqui, o cronograma também é definido, tá? Então, a gente tem aqui isso aqui que é muito importante, talvez de interesse de vocês, que é a conexão das unidades da categoria de produção, sistema de distribuição. Deixa eu ver aqui algum outro aqui. Acesso à microgeração e mini geração distribuída, talvez esse seja mais de interesse de vocês. Viabilização de acessos, requisitos de projeto, sistema de medição, compensação de energia. Vamos dar uma olhada rapidamente nele, nosso tempo é curto. Então, aqui ele define o que é uma consulta de acesso, informação, a solicitação de acesso. E você vai descendo, ele vai detalhando. Falei aqui do cronograma, olha, então a gente tem aqui o cronograma, os prazos, né, máximos que cada parte tem, tanto quem está solicitando, quanto a concessionária que vai receber, que vai permitir aquele acesso, vai conceder aquele acesso. Então a gente consegue ver aqui no PRODIST. E rapidamente aqui, o sistema de fatura de energia, está na sua revisão única. Esse aqui já é mais voltado para a própria distribuidora de energia. Ela abrange aqui, basicamente, como é que ela tem que informar os consumidores dela sobre a fatura. Então, tem que ter, no mínimo, o valor do consumo do mês, multiplicado pelo valor da tarifa, mais o adicional tarifário, né, se está na bandeira vermelha, verde, amarela, os tributos, né, que incidem, e os outros produtos, serviços e tributos, né? No caso aqui, a contribuição da iluminação pública, que é uma responsabilidade da prefeitura, tá? A iluminação pública é uma responsabilidade da prefeitura, porém, a conta continua sendo recebida, né, através da concessionária, que por sua vez repassa para a prefeitura o valor, ok? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação. Agora vamos falar aqui sobre a comercialização de energia elétrica. Talvez aí o item que menos a gente pratica aqui na Concert, né? O segmento que a gente menos conhece aqui.
O segmento de comercialização está mais relacionado ao contexto econômico, né, do que propriamente ao processo físico de produção e transporte da energia. E nesse segmento surge a figura da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que é responsável por viabilizar as atividades de compra e venda de energia, e que tem como principais atribuições a gestão de contratos do ambiente de contratação regulado, o ACR, e do ambiente de contratação livre, o ACL. Né? Também está nas suas atribuições a realização de leilões de compra e venda de energia no ACR, a realização de leilões de energia de reserva e efetuar as liquidações financeiras dos montantes contratados nesses leilões. Então, a energia de reserva são usinas e geradoras que ficam à disposição para serem despachadas sempre que houver um déficit de energia momentâneo. E a liquidação financeira se dá após a apuração do déficit ou da sobra de energia comprada ou vendida por cada agente. Nesse caso, é utilizado um mecanismo com preço de energia variável, chamado PLD, preço de liquidação das diferenças. Por exemplo, se um consumidor livre contrata um volume de energia anual, mas precisa de mais energia, ou seja, ele estará em déficit, ele precisa comprar essa energia no mercado spot e estará sujeito a um preço de energia naquela semana. Então, atualmente, o PLD é determinado em base semanal e leva em consideração 3 patamares de carga, leve, média e pesada, e que depende de cada submercado, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, que são juntos, e o sul. No próximo ano, o PLD passará a ser determinado em base horária. Essa alteração ela visa retirar fatores que têm grande impacto sobre o PLD, que são o risco hidrológico e o fator emocional. Bom, o consumidor livre é aquele que tem a demanda mínima, né, um MUSD, igual a gente viu lá atrás, montante de uso do sistema de distribuição, de pelo menos 2 megawatts. E pode escolher seu fornecedor de energia elétrica por meio de livre negociação, seja com os agentes comercializadores ou até mesmo com os agentes geradores diretamente. Cabe ressaltar que o consumidor livre, que não tiver essa demanda mínima, ele pode somar todas as demandas de um mesmo CNPJ matriz e se totalizar pelo menos 2 megawatts de demanda, ele poderá então, optar pelo ambiente de contratação livre de energia, pagando um preço pela compra da energia elétrica. E esse processo ele é chamado de comunhão de cargas, tá? Já o consumidor especial é aquele cuja demanda está entre 500 kW e 3 MW e tem o direito de adquirir energia de PCHs ou de outras fontes incentivadas, como eólica, biomassa ou solar. Já o consumidor cativo é o consumidor residencial, comercial, industrial de pequeno porte, que não tem a demanda mínima de 500 kW. Né, para participar do ACL, Ambiente de Contratação Livre, e que, portanto, paga uma tarifa pela energia elétrica. Basicamente, né, em resumo aí, a diferença entre o consumidor livre ou especial para o consumidor cativo é que o consumidor livre ele pode comprar sua energia diretamente da fonte que lhe convém, né, assinando um contrato, por exemplo, anual, e ele então paga um preço pela compra daquela energia. Já o consumidor cativo, ele obrigatoriamente tem que receber a energia da concessionária local, tá? E por aquela energia ele paga uma tarifa, já que o mercado é regulado, portanto não tem muito para onde correr, né? Por enquanto, um dos tópicos que estão sendo discutidos atualmente é a redução gradativa dessa demanda até que chegue nos consumidores residenciais, né, de menor demanda, para que eles possam também comprar energia de quem eles quiserem. Eu gosto muito da energia fotovoltaica, eu acho que faz um bem tremendo para o meio ambiente. Hoje eu não consigo fazer essa compra, mas no futuro próximo está em discussão, pode ser que a gente consiga então fazer essa compra direta. Vamos acessar aqui o site da CCE rapidamente.
Então, esse aqui é o site da CCE, é um site excelente, eu recomendo bastante, tá? Aqui a gente vê o preço, né? Inclusive em destaque no meio do site, o preço de liquidação das diferenças. Então, hoje, se eu quero comprar uma energia para utilizar na carga pesada, né? Então, a partir aí de 7 horas da manhã, das 17 horas até meia-noite, que é considerado horário de carga pesada, eu vou pagar, se eu tiver na região sudeste, né, R$ 78,13 por megawatt-hora, tá? Então, se eu utilizar isso aqui na carga leve, que é de meia-noite às 7 horas da manhã, eu vou pagar R$ 75,19 por megawatt-hora. Nós temos aqui, por exemplo, no Nordeste, olha como o Nordeste aqui tem uma energia mais barata. Isso por quê? Porque o Nordeste ele passou a ser exportador de energia. Cresceu tanto na área eólica que a energia acabou ficando barata. Tá? Muito por quê? Porque está sobrando. Então, a gente tem um fator aqui ó, que reduz bastante em comparação aos outros submercados. E um ponto extremamente importante aqui desse site é o portal de aprendizado. Tá? Hoje eu fui dar uma olhada, eles mudaram o acesso aqui, eu não tenho mais, meu login não está funcionando, eles estão pedindo para eu recadastrar, mas ele tem uma série de treinamentos, pequenos treinamentos, muito objetivos, gratuitos, que vale a pena. Tá? Se você quiser, então, entender mais sobre comercialização de energia, esse aqui é um ponto ótimo que eu indico bastante. Tá? Vamos seguir em frente aqui. E quem é quem no setor elétrico brasileiro? Pelo aspecto técnico, né, então a gente tem os agentes do governo responsáveis pelas políticas energéticas do setor, sua regulação, operação centralizada e comércio. E também temos lá embaixo, né, os agentes de geração, transmissão, distribuição, que a gente viu aqui, que estão ligados à produção da energia. Então, pelo aspecto regulatório, as atividades do governo são exercidas pelo Conselho Nacional de Política Energética, pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Já as atividades regulatórias de fiscalização são exercidas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Já as atividades de planejamento são exercidas pela EPE, Empresa de Pesquisas Energéticas. As atividades de operação do sistema são exercidas pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, e as atividades de contabilização são exercidas pela CCE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E as atividades permitidas, reguladas, são aquelas que eu citei anteriormente, são formadas pelos agentes do setor, geradores, transmissores, distribuidores e comercializadores. Bom, talvez o documento mais importante, pelo menos na minha visão, é o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE. Tá? Essa é uma leitura indispensável e que retrata a visão atual do cenário para os próximos 10 anos e que serve como uma indicação futura da expansão do setor de energia no Brasil. Vamos dar uma olhada no PDE. Então, o PDE ele é acessado ele é emitido, elaborado e publicado pela empresa de pesquisas energética. Você tem a opção aqui de baixar a versão integral e a versão sumarizada. Então, vamos pegar aqui a versão integral, edição integral. O PDE ele está no ano de 2029, ele é decenal, todos os anos ele sofre atualizações. Então seria o de 2030, só que o de 2030 ele não está publicado ainda, ele está em revisão. Então nós temos o consolidado hoje, 2029. Então nós temos aqui as premissas gerais, sociodemográficas, macroeconômicas, econômicas setoriais, que determinam essa visão do Ministério de Minas e Energia e da EPE sobre a expansão do setor energético. Aqui não é elétrico, tá? Apenas, mas energético.
Então, ela trata também, o EPE trata também de combustíveis, por exemplo, petróleo, gás natural, biocombustível, e não só energia elétrica, tá? Inclusive, tem um capítulo aqui, ó, exclusivo para energia elétrica, transmissão de energia elétrica, mas isso aí você tem também produção de gás natural, derivados de petróleo. Por que esses dados são importantes? Porque o PIB vai influenciar na expansão do setor, o crescimento populacional vai influenciar no crescimento, na expansão do setor, por aí vai. Então aqui a gente tem todos os parâmetros que são utilizados para chegar nessa base. A oferta energética, a análise socioambiental e a consolidação do resultado, que é a síntese de todos esses capítulos. Vamos pegar aqui um que eu gosto, que é a transmissão de energia elétrica. Aqui, ó, por exemplo, os desafios da transmissão, a complexidade socioambiental para a expansão do sistema, envelhecimento dos sistemas de transmissão, os impactos das mudanças climáticas, né? Aí vai. Aqui, ó, esse diagrama do sistema interligado ele foi até apresentado num dos vídeos que nós assistimos, né, da Brad, me parece, se não me falha a memória. Não, acho que foi da Eletrobras. Bom, enfim, nós temos o Sistema Interligado Nacional em operação hoje, 2019. Então, a gente tem essas linhas de transmissão interligando todo o território nacional, que tem dimensões continentais. E a visão da EPE para 2029, ela já tem planejado mais o acréscimo dessas linhas, que estão tracejadas aqui, né, de acordo com o nível de tensão de cada uma. E aí vai explicando aqui, o sistema de escoamento, por exemplo, da usina de Belo Monte, fica no Pará, está sendo duplicado. Por quê? Por que tem essa nova expansão? Enfim, é um documento ele tem 400 páginas, é um documento extenso, mas é muito, muito bacana, com gráficos, de fácil entendimento, tá? E rapidamente aqui para a gente encerrar, vamos lá na consolidação. Então, a gente tem aqui as características socioeconômicas, PIB, oferta interna de energia, consumo final de energia, para o ano de 2019, consolidado, a perspectiva para 2024 e 2029. A comparação com outros países. A geração total de eletricidade, então aqui já é especificamente de energia elétrica, então tem as fontes hidráulicas. Então, hidráulica, dentro daquilo que nós conversamos, né? Nós temos aqui em 2009, seriam 64% da participação da matriz elétrica brasileira, em 2024 vai para 65%, em 2029 cai para 57%. Por quê? Porque as outras fontes estão crescendo. Então, a gente tem eólica com 10% em 2019, passa a 12% em 2024, e em 2029 vai para 16%. E assim acontece com as demais fontes geradoras. Tá? Geração distribuída está crescendo bastante, tá? Então a gente viu muita centralizada, mas a geração distribuída também é outro ponto de discussão intensas aí, inclusive o sistema de compensação de energia deve sofrer alteração, né? A Lei 482. E, bom, pessoal, acho que é isso. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, eu deixo aqui como fonte de consulta e leitura recomendada os sites da ANEEL, e a gente viu o sistema, o SIGA, vimos aí o PRODIST. No operador nacional do sistema, a gente tem os procedimentos de rede. Na EPE, nós temos o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029, super importante. Deixo aqui também a Resolução Normativa 482/2012, que legisla sobre a geração distribuída e o sistema de compensação de energia, tá? Vamos ver aqui rapidamente, isso a gente não viu. A dica que eu dou é sempre procurar... Opa! Uma dica que eu dou é sempre procurar o acesso aos documentos, tá, em sites oficiais.
Então, isso aqui foi emitido pelo próprio site da ANEEL. A gente tem já uma compilação, né, porque o texto foi modificado, ele sofreu revisões, então aqui a gente consegue ver como ele era antes e depois como alterou a sua redação. No caso aqui, a resolução 687 de 2015 alterou esses itens aqui. Tivemos uma outra, 687, nós tivemos uma outra que eu não me recordo o número, vamos ver aqui se a gente acha aqui. 786, a 786 de 17, que fez também algumas alterações aqui nesse texto. Ok? Vamos voltar para a apresentação. E, por fim, o site de comercialização de energia elétrica, CCE, que nós vimos, e aqui minha dica são os treinamentos gratuitos que tem lá, ok? Pessoal, eu agradeço, chegamos ao fim desse breve treinamento, eu agradeço muito a participação de vocês, e agora eu vou abrir os microfones para vocês tirarem dúvidas, não sei se ficou algum ponto que mereça algum esclarecimento adicional, fique à vontade, agora estou à disposição de vocês. Oi, Jéssica. Oi, bom dia. Bom dia. Não é nenhuma pergunta, é mais uma curiosidade e sugestão mesmo para todo mundo, que você apresentou a ferramenta da ANEEL, né, o SIGA, que apresenta dados sobre a geração centralizada. Você até comentou lá dos dados que tem lá sobre usinas fotovoltaicas, realmente são as usinas, né, são sistemas centralizados. E para quem tiver interesse também de aprender um pouquinho mais sobre geração distribuída, o site da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, eles têm uma ferramenta que chama Infográfico, que lá eles apresentam dados, né, da geração distribuída fotovoltaica, que é a fonte que mais cresceu assim, no Brasil, de geração distribuída. Então, é bem legal você ver lá quais são os estados que estão mais se destacando, os municípios, eles fazem uma comparação dos sistemas centralizados de fotovoltaicos e o sistema de geração distribuída. Lá tem artigos também, então, só como curiosidade. É isso aí, obrigado pela contribuição, tá correto. Eu não quis colocar em foco aqui, na verdade o tempo não permitiu colocar em foco a geração distribuída, mas fica como sugestão, quem sabe você não apresenta para a gente aí essa ferramenta e fala para a gente sobre a geração distribuída. Fica aí a dica. Só complementando, a geração distribuída está em discussão atualmente porque ela recebe subsídios, né? Então você tem descontos em alguns impostos e taxas, quando você decide colocar uma geração distribuída na sua casa. Só que esse custo ele é rateado para todo mundo, para todos aqueles que não têm a geração distribuída. Então, por exemplo, se eu não tenho um telhado, ou eu simplesmente não tenho condições financeiras de colocar uma geração distribuída, eu vou pagar aquela taxa para quem tem, para quem decidiu ter a geração distribuída. E isso inicialmente foi um fator muito bom de alavancar a geração distribuída, mas devido a esse crescimento que a Jéssica apontou para a gente, já está começando a pesar no bolso das distribuidoras e dos consumidores que pagam essa conta. Isso é só um ponto a mais aí. E essa questão do acesso não é tão simples, né? Está apertando muito, principalmente para a própria distribuidora. Lá no nosso setor, no nosso andar mesmo, lá na CEMIG, tem uma galerinha ali naquele andar mesmo que trabalha com essa questão do estudo, né, dos acessos, assim, de receber a documentação, analisar, ver se está tudo certinho e tal. Então, fica a dica também, tem um pessoal bacana lá para a gente conversar, quando você tiver curiosidade sobre o tema. Legal, legal. Mais alguém? Pessoal, nós chegamos ao nosso horário,
tá? Eu fico à disposição, vocês já têm os meus contatos, e-mail, telefone celular, na minha assinatura, tem todos eles. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida específica, se eu puder ajudá-los, direcioná-los de alguma forma, eu estou à disposição, tá? A qualquer tempo, a qualquer horário, o WhatsApp está aí. Fique à vontade, tá? Muito obrigado pela participação de todos aí, pela presença virtual de todos, e até o próximo treinamento, tá? Um abraço a todos. Peraí, gente, vamos tirar um print, Dudu. Todo mundo, vamos abrir as câmeras, gente. Todo mundo com vergonha. Deixa eu parar de compartilhar aqui todo mundo escondidinho. Pessoal, vamos abrir as câmeras para tirar um print. Renatinha. Ludes. Cristiano. Vamos lá, gente. Sem vergonha. Elbert. Olá. Quem mais? Pelo menos mais uns 3 aí para ajudar no print, gente. Oi, tô aqui também. Então, alguém fala aí para ir para a fase. Jéssica tá aqui. Para mim, preciso de mais 3 voluntários aí. Ô, Anderson, liga a câmera aí. Oi, bom dia, todo mundo. Tô pegando o celular aqui, peraí. Vou entrar no celular aqui para ligar a câmera, só um minuto. Fran, você falou aí, você tá de câmera ligada? Porque não apareceu aqui, não. Ó, o Matheus sim, tá ativa. Ó, o Matheus Márcio aí, ó. Vamos aí. Tô chegando, gente, calma aí. Boa. Sabe, Fran, eu vi que você tá com a câmera, não tá aparecendo aqui. A faculdade está usando o Teams também, aí estava logado no celular da faculdade, tem maior confusão. Botei até o fundo aqui para sair bonitinha na foto. Pois é, agora você veio para frente. Ah, olha a Fran aí. Ei, Fran. Falar. Ei, bom dia, Eduardo. Que tá aqui. A Renatinha sumiu. Esse trem é muito doido, gente. Não tem como fixar só quem tá com câmera. Nossa, agora fazer bagunça. Agora gente, vocês estão conseguindo me ver? Todo mundo. Eu acho que tem que chegar mais pra frente. Agora tô vendo todo mundo. Agora sim. Consegui ver um jeito aqui de dar. Deixa. Então, sorriam para a câmera. Gente, obrigada. Obrigada a todo mundo aí que ainda não entrou no núcleo, né? Mas começou a entender mais ou menos um pouquinho como é que é o nosso processo. Em breve vocês estão entrando aí devagarzinho, mas vocês estão entrando. Espero que a experiência tenha sido legal. Aproveitem o Dudu, porque o Dudu é uma aula de sistema elétrico, viu? Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem para ele. Obrigadinha pela participação de todo mundo aí.
Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Fico à disposição, tá bom? Um abraço a todos e bom dia. Tchau. Bom dia para todo mundo. Obrigada, Bom dia. Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigada, Dudu.